no grupo que você vai sobre essa pergunta de Jesus. Se o sal perder o seu sabor, se o sal se tornar insípido, se o discípulo não tiver o gosto de Jesus, o gosto de Cristo, o gosto do Evangelho, o gosto da vida de Deus, se ele não tiver isso, de que adianta? E o como se fará para que se lhe restaure o gosto, o sabor? Tem alguma saída ainda? Tem alguma salvação para essa gente? Para esse sal empedrado no saleiro das congregações, da insipidez, da dessignificação, do desvalor? Tem ainda alguma chance, tem alguma esperança? Essa é a grande questão que está posta para nós aqui e para quem quer que seja e que deseje, com sinceridade de coração, olhar para si mesmo e perguntar o que sobrou do gosto de Deus na sua vida. O que sobrou do gosto do Evangelho na sua existência. Você só é identificado como sendo um cristão por causa da chatice da sua fala ininterruptamente cansativa, agressiva, intolerante, insensata, julgadora, comparativa, que você faz com ousadias demoníacas, com o dedo em riste contra o próximo. É por essa razão que você é identificado como um cristão? Por que razão alguém conhece você como cristão? É porque você, que vive a vida mais medíocre possível, todavia, toda sexta-feira convida alguém para ir ao culto com você no domingo? É por isso que você é identificado como cristão? Porque você frequenta um lugar? Ou porque você se jacta de que recebeu esse emprego, está aí agora, ganhou uma promoção porque você dá o dízimo? É por isso que eles dizem, ele é crente. É por causa da insuportabilidade da sua existência que você é identificado como crente? Pela sua chatice inominável, pelo seu legalismo, pelos seus usos, costumes, impostos aos outros, pela sua tentativa de fazer um país leigo se transformar numa teocracia perversa de pastores malignos, sem alma no coração, que não sabem tratar bem nem suas mulheres, nem seus filhos. É isso que você acha que torna e coloca você num lugar melhor ou diferente? Ao contrário, isso coloca você sob juízo de Jesus e do Evangelho. Você é o primeiro que deveria saber que o juízo começa pela suposta casa de Deus. E casa de Deus, aqui, quando Pedro falou isso, não era um templo, porque eles não tinham templo nenhum construído em nome de Jesus em lugar nenhum enquanto Pedro estava vivo. Até os dias em que ele morreu, só no quarto século é que veio o primeiro templo. Por isso ele não estava falando de frequência coisa alguma. Ele só falava e os apóstolos só pensavam em qualquer coisa do Evangelho como relacionada à vida, à prática, à ação, à postura, ao sabor de existir de cada um, melhorando das suas vidas melhoradas e transformadas a vida de outros que na existência deles passassem. Como lhe restaurar o sabor? Tem jeito ainda? E eu quero te dizer o seguinte, apenas falando por mim mesmo, eu não recebi mandato de Jesus para falar nada além do meu entendimento e da minha observação histórica dos últimos 2000 anos, que é uma história que eu acho que conheço muito, muito melhor do que a história do Brasil, conheço muito melhor do que a história da minha própria família extensiva, e olha que eu conheço muito bem a minha história familiar, até 4 gerações ou 5 para trás de mim, e num alcance muito grande, porque eu sou uma pessoa que ama saber a história e de onde as coisas vêm. Essa história, que começou no berço de Belém,
na gruta de Belém, e chega até o dia de hoje, é a história a qual eu mais me dediquei na vida a conhecer. É olhando para essa história que eu ouso dizer que, do ponto de vista coletivo, não tem como a gente alterar o gosto de uma coletividade inteira do dia para a noite. Porque isso se transforma em gosto civilizatório, se transforma em gosto cultural, portanto coletivo, se transforma em prática religiosa folclórica, se transforma em doutrinação sacrossanta, o que já carrega a presunção da intolerância dogmática e perversa. A coletividade nunca é tratada por Jesus como sendo um ente transformável. Jesus socorre pessoas, trata com indivíduos. As multidões ele atende, ele tem compaixão e ele diz: eu tenho compaixão dessa gente, porque são como ovelhas sem pastor. Você lê aqui em Mateus 10 e 11, como ele diz isso e o que ele faz a respeito dessas ovelhas sem pastor, que medidas e providências ele faz para tentar ajudar. De modo que, em relação às multidões, Jesus as acolhe, elas vêm e elas vão. Mas ele sabe que elas são como sombra, que elas não permanecem, que a opinião delas é frouxa, é fugidia, é mutante, é leviana, é irreflexiva. Vox populi não é vox dei no Evangelho. Ou seja, o dito católico, que durante muitos anos prevaleceu, e para muita gente prevalece até hoje, porque tem muito crente que acha que Deus está presente naquela congregação onde tem muita gente. Ou seja, quem pensa assim acha que vox populi é vox dei. Ou seja, que aonde tem muito povo é sinal de que ali está a palavra de Deus, a voz de Deus, a presença de Deus. Mas se fosse assim, o Flamengo era o time escolhido. O Corinthians era o santificado de Deus no futebol. A China era o país mais ungido da terra e a Índia também. Mas Vox Populi nunca foi Vox Dei. Por isso, para Jesus, o caminho é estreito, a porta é estreita. Ele disse: vinde a mim, vós, ó pequenino rebanho. Ele não disse esse grande rebanho, ele chamou os dele de pequenino rebanho. Porque aprove a meu Pai dar-vos o seu reino. A grande maioria, a multidão, não é passível de transformação, ela faz movimentos. A multidão está aí para mobilização, para ser bucha de canhão, como tem sido a história humana inteira. E no meio cristão ou do cristianismo, ou da religiosidade ocidental, é exatamente a mesma coisa e até pior. Porque quanto maior for o poder de dominação dos profissionais da religião, mais manipuladas serão as multidões. E aí, para não dar um exemplo muito grande, por exemplo, a gente teve a reforma protestante no século XVI. Eu creio na conversão de Lutero. Ele deu fruto de conversão. Eu creio na conversão de Melanchthon, grande amigo dele, que num certo aspecto, em certo sentido, foi até mais crente que Lutero em algumas práticas, em algumas percepções, em algumas exortações que trazia o amigo Lutero. Eu creio na conversão da mulher de Lutero, eu creio na conversão de muitos indivíduos próximos a Lutero. Não creio na conversão dos príncipes que o ajudaram. Na maioria das vezes o interesse era político. Assim como não dá para crer na conversão de Henrique VIII, rei da Inglaterra, que deixou o catolicismo por uma conveniência de se divorciar da primeira esposa que não lhe dava filho herdeiro, homem, para assumir o trono,
E ele não acreditava que uma mulher pudesse ser uma rainha com pulso suficiente para governar o reino dele. Então ele queria se divorciar. E ele foi se divorciando de mulher em mulher. Se a mulher não gerasse um filho homem, podia perder a cabeça, podia virar bolena, podia cair no ostracismo, poderia ser colocada em algum lugar, ou como num lugar de alienação total, com castelo, com dinheiro, com tudo, mas não eu vou escolher quem eu quiser escolher para viver. E aí brigava, matava, decapitava, enforcava, fazia qualquer coisa com aqueles que eram os adversários. Quem eram os adversários? Eram os católicos, que não tinham aceitado que, por causa do capricho de Henrique VIII, que, em razão de querer trocar de mulher sucessivamente, numa monogamia sucessiva interminável, até gerar um filho que fosse saudável, porque gerar filho, ele até gerou um filho hemofílico, mas que para ele não era o bastante, ele tinha certeza que o garoto poderia morrer a qualquer hora, então ele queria um filho saudável, puro sangue, macho. E aí vai trocando, e por causa disso ele rompe com a Igreja Católica. Surge o que hoje a gente chama de Igreja Anglicana, onde até o dia de hoje o rei Henrique VIII, assentado no trono, com o nome hoje de Charles, Rei Charles, Rei Carlos, governa a Igreja da Inglaterra como cabeça da Igreja, assim como o rei no século XVI, XVII, XVIII, desde então, se tornou o cabeça daquela igreja rompida com a Igreja Católica, em nome de um protestantismo supostamente influenciado por Lutero, se dizia convertido ao protestantismo, mas a conversão não era maior do que o tesão, do que o pinto e do que a ambição para gerar um filho macho para herdar a coroa. E aí ele obrigou aquele povo todo a se tornar protestante, sem conversão, sem evangelho, sem entender de fato a palavra de Jesus em momento nenhum. Era tudo uma transferência de lá para cá, como Constantino fez. Quem era pagão assim, se quiser ser cristão, vai ter maiores privilégios, menos imposto, ou imposto nenhum, ou alguns benefícios que só os cristãos, ou os que assim se declararem, terão do quarto século para frente. Mas aí criou uma multidão, uma quantificação enorme de gente que não sabia diferenciar a mão direita da esquerda e que de Jesus não sabia nada e que se tornou apenas pedra batizada. Eram nem sal que perdeu o sabor, porque nunca sabor nenhum tinham tido. Eram só filhos de batismo e de água benta e de sacralidades religiosas, nada mais do que isso. Então, o que eu estou dizendo é que eu não creio na conversão de multidões. Eu não creio que, de repente, uma civilização inteira mude na qualidade do significado da demanda de Jesus em relação ao que significa nascer de novo. Como Jesus disse a Nicodemos. Isso é pessoal. Isso é individual. Isso é existencial. Se não for existencial, se não for seu, não adianta ser um acordo familiar. O pai de família antigo, como Josué, poderia até dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas sem nenhuma garantia de que, para além dele, sequer a mulher dele tivesse o mesmo nível de comprometimento que ele tinha. Mas como era um patriarcado e ele determinava quem era quem, debaixo da tenda ou da congregação ou dos auspícios do patrocínio dele, então era porque era. Mas não é porque tinha se tornado. No Evangelho, e antes do Evangelho, você vê Davi, teve tantos irmãos. Quantos dos irmãos de Davi tiveram o coração de Davi? Eram todos filhos de Jessé. Abraão teve um filho chamado Isaac e um outro chamado Ismael. Mas Isaac e Ismael eram totalmente diferentes e ambos eram filhos de Abraão e os dois não tiveram a mesma consciência. Esaú e Jacó, filhos de Isaac, cada um com uma atitude diferente, um olhar diferente.
Ou se existencializa esse processo ou não acontece nada. Jacó gerou 12 filhos. Tem 2 que são gente boa. Os outros 10 são pessoas que Deus me livre. Deus me livre. Se eu tivesse que ter sido o pai dos 12 filhos de Jacó, eu teria tido alegrias com 2 deles. E tristezas horrorosas com os outros 10, pavorosos. Tem que ser pessoal. Tem que ser individual. Veja quantas milhares de pessoas havia em Israel nos dias dos reis de Israel e dos profetas. Por exemplo, nos dias de Isaías, Jeremias e Ezequiel, naquele período de preparação para o exílio em Babilônia, ou durante o exílio, ou logo depois do exílio. Veja quantos, coletivamente, tomaram alguma consciência do que Deus estava falando através dos profetas. Muito pouca gente. Às vezes, além do profeta, ninguém mais na casa dele, como Jesus disse, que ninguém é profeta na sua própria casa. Quanto mais em relação à multidão. E tem gente que acha que a multidão pode virar outra coisa da noite para o dia. O avivamento nos Estados Unidos, há 4 meses atrás, eu escrevi lá em alguns lugares, isso aí é fogo de palha, não vai dar em nada. Daqui a um mês, procurem esses garotos, eles já não estarão lá. Como não estão, como acabou. Porque nunca foi verdade. O único verdadeiro avivamento é aquele que faz o meu coração pegar fogo, se incendiar, se tornar uma labareda viva do Espírito Santo em mim. Porque eu não consigo transferir isso para ninguém. Eu posso viver e eles verem. Eles podem provar e dizer, é um gosto que a gente quer para nós. Mas eles têm que querer. Eu posso, pela minha vida, ajudar a preservar deles. Eu posso, pela prática da minha vida, dar sede espiritual a eles, mas eles vão ter que fazer as escolhas deles. Isso nunca tem a ver com uma multidão. Portanto, Jesus está falando algo, perguntando como restaurar o sabor. Vós sois, é plural, o sal da terra. Quem quiser ser meu discípulo será assim, se viver conforme eu estou ensinando a ser um Macários, um bem-aventurado. Agora, se virar sal do sal, inevitavelmente vai perder o sabor, porque o que salva o sal é a dissolvência. O sal que não é colocado no estado de dissolvência vai empedrar e vai perder o gosto. Se ele não se tornar dissolvido na sociedade, no mundo, na experiência civilizatória, no todo, vai perder o sabor, vai virar só igreja, vai virar cristianismo, vai virar religião. Pode ser uma multidão de cristãos alienados, empedernidos, sem gosto de nada. É como chupar pedra em nome de que seria o pirulito de Cristo, mas não é. É pedra jacaré. Não presta para nada, não tem gosto de coisa alguma. E Jesus pergunta, tem salvação para essa gente? E eu respondo a você com temor e tremor, tomando a liberdade de dar a minha opinião, observando a história humana, o ensino de Jesus e a existencialidade do significado do Evangelho, como diz a minha mulher, pessoa a pessoa, pessoalmente. Que não dá para esperar esse milagre das multidões de cristãos, não dá. Se você está sendo enganado por um pastor que diz que de repente vai haver um avivamento e que esses milhões de evangélicos são capazes de se armar se a ideologia for armamentista, que são capazes de violência se a ideologia for violenta, que são capazes de fake news se o objetivo for manter o poder a qualquer preço. Essa multidão de milhões de evangélicos que são capazes de odiar os diferentes se forem ensinados a só gostarem de gente heterossexual, e quem não seja heterossexual tem que ser abominado em nome de Jesus e de Deus na terra. Enquanto vocês forem assim e as multidões assim sejam,
Vocês podem ter todo tipo de promessa e de profecia, vão continuar sendo a mesma pedreira. Como Deus chamou a casa de Israel de pedreira. Foi por isso que ele disse a Ezequiel: olha, Ezequiel, eu vou te enviar à casa rebelde, que era o povo de Israel, que é uma pederneira. Agora eu vou dar a ti uma cara de diamante, para tu entrares vazando, arrebentando essa pedreira, para ver se alguém ouve. Agora, a pedreira não tem esperança tanto quanto não teve a pedreira, foi para o exílio. A pedreira experimentou toda a bagaceira da sua desobediência. Somente alguns. Por isso, o Velho Testamento é de alguns. Não é de um povo inteiro nunca. O povo inteiro não aguenta Moisés nem alguns dias no Monte Sinai, já está todo mundo no bacanal. É por isso que conversão tem que ter nome. Sal tem que ter nome. Esse gosto tem que ter endereço. Tem que ser gente. Esse sal tem que viver e passar por processos de individuação transformadora no coração do indivíduo e poder transformador no ser do indivíduo. Nunca é populacional. O censo é populacional, a estatística é populacional. Agora, o evangelho é existencial. Nunca foi diferente e não jamais será outra coisa. E quem quer que te diga outra coisa está te enganando, está mentindo, está ensinando inverdades a você. E eu estou aqui para contradizer isso em nome de Jesus com toda a minha força e com todo o meu coração, dizendo: Nicodemos, Nicodemos, em verdade eu te digo que te importa nascer de novo. Não é? Importa ao sinédrio nascer de novo, ou aos sacerdotes de Israel, ou aos teólogos de Israel, ou às denominações de Israel, e havia 5, 6 muito importantes. Não, ele fala com uma pessoa que tem nome. Nicodemos, importa-vos nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito, experimentar uma regeneração, um regênesis, uma recriação, uma nova criação, virar uma nova criatura. O problema é justamente esse, para eu terminar, que eu já estou falando há 1h13. O problema é justamente esse, é que quando o cara um dia quis ser sal, mas de fato não se tornou, quis amar a palavra do Evangelho, mas como Jesus disse, a raiz dele era rasa. Ele não botou raízes profundas no chão do Evangelho e não aguentou as tribulações e as tormentas da vida e secou na sua espiritualidade. Quando ele provou e não prosseguiu, simplificando, fica muito mais difícil restaurar o sabor. É muito mais fácil você pegar alguém que nunca foi nada em lugar nenhum, em coisa alguma, e ver o indivíduo sofrer o milagre mutante de fazê-lo transformar-se no sal, no gosto de Deus, na vida de Cristo nesse mundo, do que pegar alguém viciado, um filho de Nazaré, onde Jesus cresceu, alguém que seja da família do profeta, e fazê-lo se tornar um crente piedoso. Você veja que os últimos a se converterem foram os discípulos de Jesus, porque diz lá João no capítulo 7, que nem os irmãos dele criam nele. Os estranhos, o centurião romano, veio a crer mais do que qualquer um crente que houvesse em Israel. Jesus disse: em todo Israel jamais conheci ninguém com a fé desse cara, que vocês chamam de o perdido. E para mim, tem mais fé do que a soma de vocês todos. Ou a mulher Ciro-Fenícia, que nunca tinha posto o pé no templo de Jerusalém, não sabia nada de coisa alguma, não sabia nem dizer: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a tua força. Como qualquer judeu, por mais alienado que fosse, era obrigado a decorar pelo menos esse tablete inicial.
A mulher cirofenícia não sabia de nada, ela só sabia o que os outros diziam, que por onde Jesus passava, coisas aconteciam. Aí ela pede a ele esse milagre, diz, olha, mesmo que eu não tenha direito a nada disso, mas se cair uma migalha desse teu amor para fora dessa mesa, já serve para mim. A minha filha já vai ser salva. E olha como Jesus não dá a menor importância à doutrinação, à catequese, a nada disso. É a fé, a sinceridade, a verdade do ser, a entrega, a ousadia de crer. E ele diz, ó mulher, grande a tua fé, seja feito contigo conforme tu queres. O Evangelho é todo acerca de pessoas que vão sendo transformadas. Pedro, Pedro, ó Simão, 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 presta atenção, Satanás te requereu, disse Jesus a Pedro, para te peneirar como trigo, para ver o que sobra. Se tem verdade em ti, te requereu. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, e o cara já era discípulo, já estava aprendendo tudo isso há 3 anos e meio. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Fortalece os teus irmãos. É de mim para os meus irmãos. Por isso eu estou aqui com mais gente do que Jesus me vendo. E eu sei que não são multidões, são alguns que vão crer, alguns que vão entender. E os que entenderem farão diferença. E os milhões que só ouvem, eu passei a minha vida tendo milhões e milhões andando atrás de mim aonde eu ia. Eu era o cara das multidões, dos milhões. E o que aconteceu com os milhões? Alguns milhares se converteram, mas os milhões continuaram inconversos, sem compreender, sem entender, apenas me idolatraram e se tornaram supersticiosos em relação a mim, como figura pública, quase adorada por muitos deles na sua ignorância total do Evangelho do Reino de Deus. Mas se eles todos que iam aos milhões me ouvir, que me assistiam aos milhões todo dia, por todas as mídias globais que eu tinha, tivessem se convertido, a igreja não teria se tornado essa coisa que a gente tem. Portanto, eu não creio em multidões, eu só creio no que possa acontecer no seu coração. No seu coração. É com você que pode ainda haver esperança. Mas se você olhar em volta e dizer, a minha igreja nunca vai mudar, então por que eu vou mudar sozinho? Cara, eu não quero nem saber de quantos queiram vir comigo. Jesus perguntou, depois que ele disse a um grupo de discípulos e a uma outra multidão que estava junto com os discípulos, está lá em João, no capítulo 6, ele disse, quem não comer, quem não beber, não comer a minha carne e não beber o meu sangue, significando dizer, quem não absorver a minha palavra, não beber do meu espírito, da minha vida, não terá vida eterna em si mesmo jamais. Aí eles começaram a arranjar uma desculpa. O que é isso? É um convite antropofágico? O cara agora está cometendo a heresia do canibalismo. O que ele está propondo? Eles sabiam o que Jesus estava dizendo, eles só não queriam entender o significado, porque se eles entendessem, eles teriam que se transformar, que mudar. E como Jesus disse, eles têm olhos, mas eles não querem ver, eles têm ouvidos, mas não querem ouvir, eles têm coração, mas não querem discernir, para que, porventura, não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e creiam com o coração e tenham que se converter. Eles não querem se converter. Por isso, eles vão sempre dizer que não entenderam. Por isso, o Evangelho nunca foi nem será para a maioria, o Evangelho é para alguns.